Momento Cidadão. Esse canal aqui ele faz parte do Videoaulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras. Eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança, eu quero poder fazer alguma coisa de bom para poder ajudar esse nosso país, esse nosso estado, esse nosso município. E para isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem liderança não consegue nada também. Através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem igual a gente para a gente poder conseguir tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, e votar também em todos os presidentes de todos os tribunais de contas de todos os estados e de todos os municípios. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. Ah, como é que o, os governador, o presidente, o prefeito, ele vai escolher quem ele quer para presidente do Tribunal de Contas, entende? Eles vão escolher aquelas pessoas da confiança deles para ficar observando se eles estão roubando o patrimônio público, se eles estão dando prejuízo para a prefeitura, para o estado, para o país. Isso é ridículo, entende? Quem coloca o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, é o presidente. É a alta cúpula do governo federal. E quem coloca o presidente do Tribunal de Contas do Estado é o governador. É a alta cúpula do governo estadual. E quem coloca o presidente do Tribunal de Contas municipal é o prefeito, é a alta cúpula do governo municipal. E quem tem que colocar eles somos nós, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Nós precisamos colocar pessoas que representem a gente, pessoas que gostem da gente, que gostem do nosso bairro, que gostem do nosso município, que gostem do nosso estado, que gostem do nosso país, que quer ver a gente feliz, que quer ver o país dando certo, porque esses que estão no poder, eles desprezam tudo isso que eu acabei de falar. E se vocês querem um país decente, um estado decente, um município decente, uma vida decente, vocês têm que escolher os seus representantes. Vocês não podem deixar os outros escolherem por vocês, entende? Isso é ridículo. Como é que o político ele vai escolher pessoas da confiança deles para ficar observando se eles estão roubando, se eles estão dando prejuízo para o estado, para o município, para o país? Isso é ridículo. Quem tem que colocar esse tipo de funcionário são vocês, entende? É nesse sentido. E outra coisa, a gente precisa também votar em todos os ministros que trabalham para o TCU, entende? Os 9 ministros mais 4, entende? Que trabalham para o TCU. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o país da gente em uma potência, entende? Se vocês querem acabar com a corrupção, esse é o caminho, entende? E essas ideias que eu venho dizendo não dá certo no Brasil, porque o Brasil é gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não tem pessoas que têm capacidade de transformar esse país num lugar decente? Tem, só que a população brasileira despreza esse tipo de pessoas, entende? Elas não seguem essas lideranças nas redes sociais, elas não escutam o que essas pessoas falam, porque elas estão ah, focadas em observar besteira nas redes sociais e se envolver com besteiras, entende? E esses políticos sabem disso. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem.
porque eles sabem que eles não vão ser presos, e eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança, entende? E quando chegar a eleição, vai aparecer esses mesmos políticos e eles vão ser eleitos, porque a população passou 4 anos a fio e não procurou nenhuma liderança diferente, entende? E quando chegar na hora da eleição, a população vai lá e vai votar nos mesmos de sempre, naqueles que eles odiavam, naquelas pessoas que eles desprezavam, que tinha que ser preso, entende? É nesses que eles vão votar. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa. A Guiana Francesa é a última colônia do planeta Terra e já tá na hora deles ganhar a liberdade e já tá na hora da gente ganhar um país bom para nós morar e ir embora desse lugar, entende? Que aqui não é futuro, entende? Aqui a gente não vai conseguir nada de bom. Esse país aqui, ele vai disso para pior, entende? E o problema da Guiana Francesa é a França, e o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples. Nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças, através das lideranças a gente fazer festas, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento, através das festas a gente ganha dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente, entende? E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito, entende? Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, votar nos 9 ministros mais 4 e votar em todos os tribunais de contas estadual e municipal. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias que eu venho falando é lá para a Guiana Francesa. Eu só estou dando um exemplo do Brasil para vocês entenderem, mas essas ideias é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês, entende? Mas essas ideias funcionam lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada, entende? É perda de tempo da gente se envolver com o Brasil, entende? Se a gente quer um lugar decente, a gente tem que fazer esse lugar, entende? Ficar um lugar bom para nós morar, entende? E aqui o Brasil não adianta a gente cismar, entende? Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.